Olá, Glenda, tudo bem? Olá, Nicolas, tudo bem? Então, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, dos trabalhos que você faz de arte, Uhum. de psicanálise. Pode começar. Vamos lá. Bom, meu nome é Glenda, eu sou psicóloga, psicanalista, sou formada também em filosofia, e me aventuro nas artes desde sempre, e elas me ajudam bastante. Houve um tempo que eu era meio, vamos dizer assim, brigada com ela. Apesar de pintar, sempre ler, me interessar, eu não trazia isso para o meu dia a dia, para a minha rotina. Quando eu comecei a clinicar, comecei a trabalhar com a psicologia, eu percebi que sempre a arte ela estava envolvida de alguma maneira, mas não usando a arte como interpretação, né, como uma parte, um recurso que eu pudesse utilizar com os meus pacientes para chegar a um determinado objetivo. Não. É, eu entendia que quando eles tinham esse recurso, eles conseguiam, depois de um tempo, fluir melhor nos pensamentos, fluir melhor na descrição dos sentimentos. Então, a partir daí, eu começo a voltar para a arte de um outro jeito. Então, eu começo a ver não só ela como algo prazeroso, mas eu começo a ver o quanto que a arte ela é importante e ela é necessária para a nossa organização, nossa constituição. Então, daí para lá, né, a partir do momento que eu parei de brigar, parei de resistir, eu comecei a buscar cada vez mais, não no sentido teórico, mas no sentido prático mesmo. Eu passei a produzir mais, experimentar a escrita de poesias, foi o primeiro que eu banquei mais. Depois, os quadros, né? Comecei pintando, né? No meu consultório tinha alguns que eu fiz e tinha um impacto legal. Assim, as pessoas sempre olhavam para eles, falavam deles. E foi esse encontro com o olhar do outro que me fez pensar que tinha algo ali que era importante expressar, era importante trazer à tona, trazer mais. Se algo que eu produzo, né, suscita no outro, de modo assim descompromissado, falar, né, expressar sentimentos, eu comecei a ver uma função psicológica para a produção da arte, para a expressão artística. E aí começou daí, né, esse interesse, né, com a arte, a partir do meu trabalho mesmo. Ok, E então, você? E você? Fale um pouco de você para a gente também. tá certo. Vou dizer, eu sou professor de língua e literatura, trabalho como professor desde muito tempo. Eu comecei como professor de música, tocava violão, Olha, guitarra, não acredito. Essa eu não e dava sabia. aula, Sabendo na primeira mão. eu dava aula de música nas escolas da cidade, e alunos particulares também. E, e depois eu sempre ficava de olho, eu sempre gostava muito de ver os colegas que, além da música, davam aula de inglês, davam aula de línguas, né? Que eram professores. Então eu fui procurar a faculdade. E eu fui procurar a faculdade. Bom, no começo eu procurava, eu queria fazer música, fazer uma faculdade de música para profissionalizar como músico. E aí tem as dificuldades todas de sair da cidade, morar fora, né? Mudar de cidade não é uma coisa fácil. Então, eu tentei, não consegui passar no vestibular, tem a prova prática, era sempre muito custoso fazer uma viagem, ah, economizar recurso para depois, uma frustração muito grande fazer essa prova e não passar. Ah, e então, eu mais para frente eu comecei a me interessar também pela literatura, quer dizer, não é que eu comecei, eu sempre
li muito e gostei muito de literatura e gostei muito de línguas estrangeiras. Eu fazia música, gostava de blues e jazz, então da cultura norte-americana, e música brasileira, claro. A partir de um certo ponto, eu achei interessante partir para as letras. Então, aí eu abandonei a música, mergulhei no curso de letras, né, fui seguindo, fiz a pós-graduação, e, e essa parte ficou meio adormecida da parte de música. Aí eu comecei a me interessar mais por poesia, pela tradução, né, e pelo trabalho acadêmico mesmo, por escrever artigos, fazer um trabalho mesmo de pesquisa. Gosto muito de ler filosofia também, embora não seja a área, eu gosto bastante. E assim, e aí com você, né, tem algumas coisinhas ali de retomada de música, né, recentemente tô revisitando alguns repertórios antigos, né, recentemente assim, acho que desde quando a gente começou a conversar, fui atrás de uns repertórios de sambas que eu tinha, algumas coisas, né, já Sim. que... E estou caminhando, sim, com aquela composição sua, viu? Opa! Breve novidades, então, né? Tá. Sim, que bacana. Aí tem uma pergunta. Qual o livro mais encantador para você? Já que você gosta Ah, tanto de literatura, tem algum assim que te marcou muito, muito? Porque então, assim, tem olha, sempre, quando alguém fala de livro, às vezes falam muito da questão técnica, né? Ah, o livro mais bem escrito, a história mais bem elaborada. Mas eu estou dizendo assim, que te tocou, né? Um que seja especial para você, tem? olha, eu acho assim, o Machado de Assis ele foi um livro proibido para mim, porque quando eu era moleque, eu devia ter lá uns 10, 12 anos, a professora levou a gente para a biblioteca para escolher um livro, eu escolhi pela capa o Dom Casmurro. E aí a professora falou, olha, não é adequado para a sua idade, tá? Pega alguma outra coisa. E ela até Ai, que raiva! levou para outra professora ali, para a bibliotecária, olha só o que ele escolheu, né? Que eu fui direto num classicão, né? Machado de Assis, e eu não sabia o que era Machado de Assis, nem Dom Casmurro, nem nada disso, eu era criança ainda. E isso ficou assim, eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Depois eu descobri o livro em casa, eu fiz a primeira leitura de criança, de capa a capa, não entendi grande coisa. Depois eu voltei Normal. pela idade mesmo, depois eu voltei a ler por causa de vestibular, e depois eu li mais uma vez por prazer, e depois na faculdade foi exigida outra leitura, e aí eu fiz pela faculdade. Então, assim, o Dom Casmurro foi o livro que eu mais li na vida, e Machado de Assis deve ter sido o autor. E então acaba sendo o livro que eu com o qual eu mais convivi. Só que a Caterina Golgo, que é uma poeta grega que eu estudei e traduzi, com ela foi uma vivência muito intensa, que foi o meu doutorado. Né? Então, de mergulhar e fazer também com a tradução com uma parceira grega, né, que traduziu comigo. Então, foi uma vivência muito rica para mim também. Então, é um livro, o livro dela, Agora Veremos o que Vocês Vão Fazer, né, tradução minha, e da Andy, minha colega grega, e do qual eu vou falar, eu vou trazer esse livro para as nossas discussões posteriormente, porque ele é muito intenso. Então tem todas essas descobertas assim do Machado de Assis, Drummond, é uma biblioteca inteira, né, dos clássicos, dos muito modernos, eu gosto. A Caterina é uma autora grega
que moderna e marginal. Então, ela anarquista, o pessoal demorou bastante para começar a estudar a Caterina lá na Grécia. Eu acho que foi um achado para mim, assim, foi uma descoberta. Eu que por um acaso de encontrar o livro achar um PDF pela internet, começar a ler, depois conheci essa amiga que traduziu comigo e a gente brincou de traduzir durante 10 anos. Então, Nossa, foi que um período. legal! Nossa, bacana você falar isso, porque apesar de eu gostar muito de ler, eu tive acesso assim a alguns títulos brasileiros, né? Eu, né, quando eu estava no ensino fundamental, eu ia para as bibliotecas, né, para a biblioteca da escola, e assim, eu passava o recreio lá lendo. Eu realmente gostava muito de ler, e só que assim, eu pegava muito pela capa, dava uma lida assim rápida, os nomes que as pessoas falavam, né, era muito assim. Transformou para mim vamos dizer assim, esse cardápio literário quando eu comprei, né, tive meu primeiro computador e descobri os PDFs, desculpa. A partir daí, eu pesquisava, fazia umas coisas muito muito estranhas, que era assim, eu pegava, né, as listas, né, clássicos da literatura brasileira. Aí eu pegava aquela lista, pegava os autores e ia baixando em PDF, sabe? Eu fazia tipo uma biblioteca virtual, né? Aqueles que tinham, né, alguns não estavam disponíveis, mas os que estavam, e há um tempo atrás tinha algo das pessoas escanearem, né, aquela coisa proibida, né? O livro não tinha autorização e você colocava ali, e eu achava o máximo. Tinha um aplicativo que eu usava também para baixar arquivo. Agora não é mais assim, né? Mas antes tinha, eu acho que era o Emule, e eu baixava um monte de livro. E a partir dali, né, eu comecei a me formar mais, assim, a ter mais acesso, porque apesar de ser difícil, né, você ler no computador, ler no tablet, né, no Kindle, é um pouco, para mim, né, eu sinto muito cansaço visual. Talvez seja porque eu faço atendimentos também, né, e uso essa plataforma, uso o vídeo, talvez canse, né, por isso, mas eu gosto muito do físico ainda, mas, né, você falou do PDF, e eu conheci vários autores por essa via, né, de ver, tá ali disponível, às vezes eu não conhecia, mas estava na lista ali de alguns sites, eu baixava e lia, aí depois eu, né, tive mais acesso, comecei a comprar, né, porque às vezes algumas traduções não, assim, né, não são tão boas, aí você pega uma outra ali, dá um pouco mais de, vamos dizer assim, né, mais de vazão ali o que você está lendo, enfim, mas é legal, legal você ter falado dos PDFs, né, dos achados a partir deles. Isso. A gente tem, porque tem essa parte do ilegal que a gente baixa, mas tem também a Universidade Brasileira coloca, disponibiliza gratuitamente as publicações das Eu descobri universidades. tarde, eu descobri tarde isso, É, sim. Não, como o curso, por ser letras, a gente tem que. Então, os artigos, as revistas acadêmicas, que antes eram revistas em papel, né, então, você tinha que assinar, tinha que pagar, tinha que esperar chegar pelo Correios, era uma coisa mais fechada. Agora, isso dali está gratuito para a gente, entrar nos sites, a gente aprende a fazer as pesquisas no Cielo, as pesquisas. Às vezes, só de colocar no Google mesmo, coloca um autor, aparece os estudos que existem a respeito desse autor e que são estudos acadêmicos mesmo, que a gente tem acesso. E depois a gente tem também o acesso baixar material, é, material mesmo com direitos autorais que a gente pega clandestinamente, né, que tem muita coisa que também a gente acaba comprando. Quem gosta de livro gosta de ter o livro, né, gosta de comprar Sim, o é livro. verdade. A gente não fica com esse. Então, uma coisa não interfere com a outra.
né? Inclusive tem, em defesa da pirataria, a Microsoft, né, que quando o pessoal baixava, colocava a Microsoft pirata nos computadores, né, então o programa Windows pirata nos computadores, então a Windows dizia, não, deixa eles fazerem assim, porque o cara costuma com, com esse programa, costuma com as funcionalidades, em algum momento ele vai assinar. E isso de fato acontece, né? E, Sim. e se proibir, vai descobrir alguma outra plataforma e vai competir, sabe? Vai criar competição. Uhum. E a gente tem, né? Tem o LibreOffice, que é o pacote Office gratuito, e tem também, tem outras plataformas, tem plataforma gratuita, já que assim, tem o Windows compete com outros gratuitos. Então, se a gente acostuma com Windows e pirata, depois a gente acaba comprando, foi fazendo assinatura. Quer dizer, acaba sendo uma estratégia deixar o pirata correr, sabe? Sim, é Pirataria verdade. não negativa. Então, para quem gosta de livro, a gente acaba comprando de todo jeito. Né? Eu tenho, dependendo do livro, eu tenho mais de um aqui, sabe? Que Ah, compra, está muito sim. batido, está muito riscado, grifei demais, estou querendo outra versão, acabo comprando de novo, sabe? E você Então, ouve aquela pergunta quando vão na sua casa, assim, porque eu ouço sempre uma. Você já leu tudo isso? Porque eu tenho muitos também, né? Você já leu tudo isso? Que raiva! Que raiva que dá! não, claro que não, Porque ninguém sabe como é que funciona, né? Porque ninguém às sabe. vezes você vê uma grande oportunidade, pelo menos eu sou assim. Eu vou no sebo regularmente, todo mês, né? E aí eu vejo uma grande oportunidade ali de um livro, nossa, que eu vou ler ele lá na frente. Agora não, né? Não é meu objetivo, mas eu vou ler. E aí eu vou e compro, faço a minha cesta ali. Então, nem todos que estão na gente, já vou avisando, né? Nem todos os livros que estão nas prateleiras são lidos. Até porque, né? Eu acho que o mais legal de você ter livros em casa é você estar ali um dia e aí você ter aquela vontade de leitura. Como você falou, Então, né, Dom Casmurro. Só a nossa conversa aqui eu já pensei, caramba, eu tenho um lá, eu acho que eu vou revisitar. Então, você ter isso é demais, não é? sim, Poder fazer sim, isso, né, ter esse acesso. sim, e sem contar que tem livro que a gente tem que, na verdade, não é para ler. Por exemplo, dicionário, né, você tem gramática, os livros técnicos todos, que são livros que você tem que ter à mão. Pintou uma dúvida, eu preciso saber como resolver isso, o livro está ali. Não é um livro para você ler, ficar. É um livro para tirar dúvida. Aí, às vezes, bom, isso acontece com os livros técnicos, os livros, às vezes, ah, teóricos mesmo, livro de filosofia, às vezes é bom estar ali que eu vou fazer uma pesquisa, preciso ler tal livro, eu tenho na minha biblioteca, está ali, está facinho. Ah, eu confesso que é um acalento para mim saber, quando eu fiz filosofia, o curso, né, quando eu fiz, não era bem o que eu pensava, né? Assim, eu gosto muito, mas quando eu fiz pensando em ser um espaço que nós poderíamos debater, questionar, argumentar, e aí não foi muito por esse lado, né? Mas eu conheci muitos autores, né? E tive a oportunidade de construir uma relação, isso eu achei muito interessante. Eu acho ainda que quando alguém faz letras, né, letras português, deve construir uma outra relação com o texto, com a literatura, porque assim, na psicologia, a gente lê num ritmo, aprende a ler num ritmo, e aprende a ler de um jeito, porque é como as coisas são colocadas nos artigos científicos, ele já tem meio que, né, ali uma estrutura, os livros também relacionados à psicologia, então a gente, pelo menos no meu caso, né, eu visualizo bastante, imagino, dá tempo de você criar a história, pegar o exemplo, né, imaginar o conceito, e ele vai assim, né, dançando ali na cabeça da gente. Então é um ritmo, é lento, vamos dizer assim, uma valsa.
Na filosofia era diferente, né? Porque logo na primeira disciplina que eu assisti como ouvinte, o professor, ele, assim, durou, como eu posso dizer, olha, eu acho que foram uns 3 meses, né? Só trabalhando o título. Assim, claro que ele ia lá na frente, voltava, mas assim, ele pegava o título e esmiuçava, e não era enrolando não, tá? Epistemologicamente ele ia lá, e aí nós pegávamos outro texto sobre aquele conceito que estava por trás, né, da escolha do título, enfim, foi uma jornada. Aí eu entendi que em cada palavra tinha uma jornada ali escondida, e tudo mudou, até a minha visão, a forma de ler, né, os textos da psicologia, eu comecei a ficar um pouco mais crítica, justamente em relação, porque às vezes o conceito ele é meio jogado ali, né, e ele perde um pouco, né, por exemplo, a depressão. Todo mundo fala depressão, todo mundo fala de ansiedade, todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem depressão, caiu na boca do povo, né, assim. Uhum. Mas aí a gente começa a ler com um pouco mais, vamos dizer assim, de rigor, entender um pouco o que representa, toda a minúcia ali. Então, assim, foi uma das grandes, vamos dizer assim, vantagens de ter feito filosofia, foi aprender a olhar os textos, aprender a olhar as palavras e pensar sobre o raciocínio, né, ao escolher determinada palavra, determinado conceito, né, escrever sobre o pensamento, sobre a reflexão. Então, foi um outro movimento completamente diferente. Né? E a literatura sempre foi o que me salvou, porque quando você entra na literatura, você sai um pouco, né, eu acho, né, dessa forma técnica de pensar a palavra. E aí você viaja, faz um outro tipo de viagem. Então, assim, eu acho, imagino que quando se faz letras, ainda mais você, né, que veio da música, e aí entrar, né, nas letras deve dar um choque, ou é bem parecido? Como é que foi a sua É experiência? porque as artes, por mais que seja prazeroso, que tenha emoção, quando você quer profissionalizar, vira trabalho e vira rotina. Você tem que ter uma rotina, então ela perde um pouco dessa mágica, sabe? Vira uma coisa de todo dia, né? Vira, sabe, estou fazendo ali todo dia, hoje eu tenho que entender uma determinada escala, eu tenho que entender uma determinada sequência de acordes, um determinado ritmo, eu tenho que entrar na obra desse artista, né? Então, um determinado instrumentista, como que ele toca, eu quero analisar a música que ele faz, e daí ele perde um pouco da magia que tem aquele que só ouve. Quem ouve viaja, sabe? Mas para o músico isso a gente tem a viagem, mas a viagem é mais careta, fica com mais cara de trabalho mesmo, sabe? De um pouco da magia some. Em relação à literatura também, você começa a ler, durante a graduação, o professor tem que mostrar para a gente, né, o que é um panorama do que é a literatura brasileira. Então, da história da literatura, começar desde do descobrimento, como que é que vem surgindo, como que é que essa literatura se desenvolve para chegar aos dias de hoje, né? Tem alguns autores centrais, aqueles que são base, que a gente tem que ler, né? Então, Machado de Assis é um deles. Machado de Assis, o principal interesse dele é que ele surge num momento em que a literatura brasileira está querendo ficar de pé e Machado de Assis chega como um gigante. Então, ele que vai dar a base, vai dizer, olha, isso é o Brasil, isso é uma literatura brasileira. A partir dele, a gente começa a ter um romance. Então, por isso que ele é tão importante, né? Porque ele, não só por causa disso, mas porque ele produz uma literatura muito boa também. Na época em que ele surgiu, né, trabalhando nas condições em que ele surgiu, o que era o Brasil, ele vai
fazer uma literatura que está muito à frente de tudo aquilo que estava acontecendo aqui. Ele só vai ter paralelo em Portugal, né? Aí essa de Queiroz, né, vai ser um autor que pareia com ele. E daí na literatura a gente vem também fazendo esse trabalho, e quando o trabalho de leitura, que vai ser uma leitura mais profissional, uma leitura mais atenta, e daí a gente chega nesse ponto de leitura mais lenta, né, de você ter que pensar mais a palavra, de pensar, sabe, a sentença, o que é que o autor quis dizer, então, o que é que o texto está dizendo aqui, né, o que é que essa palavra, por que é essa palavra em vez daquela, então a gente tem que demorar mais, a leitura acaba sendo mais demorada. Às vezes as pessoas acham, quem faz letras lê rapidinho, pega o livro e lê num dia. Isso a gente faz antes, né? Essa coisa da leitura rápida. À medida que a gente vai aprofundando a leitura, ela começa a ser uma leitura mais lenta. Então, mesmo um poema, às vezes basta fazer um soneto, por exemplo, pode ser assunto, basta ler sabe, um por dia. Em vez de ler um livro inteiro numa tarde, faz uma leitura mais pausada, tomando nota, procurando mesmo os sentidos daquilo, o que é que o texto está dizendo, procurando um entendimento maior. Então, a leitura rápida é uma coisa, assim, que não tem como, a gente faz a leitura mais lenta, a leitura tem que ser lenta e tem que ser pensada. Né? Então, mas você consegue desligar isso? Ou como? não, é um caminho sem volta? Uma vez que você consegue desligar isso, de analisar, ou é um caminho sem volta? Uma vez que a gente tira a venda, né, vamos dizer assim, né, para as representações que tiveram por trás, né, do lançamento de cada livro, né? Será que tem como voltar? Como é que é essa experiência? Tem, porque a primeira experiência assim, com o livro, a primeira leitura é por prazer. Você tem que pegar o livro e tem que sentir prazer com aquilo. Se o livro não causa prazer nenhum, se põe num canto e deixa para lá. Né? Depois que a gente vai fazer uma leitura mais atenta e vai decifrar mais, vai procurar informação, vai ler alguma coisa que alguém escreveu a respeito. Né? Então, isso, quando é um livro mais complicado, vou pegar aqui. Tá aqui. Esse daqui eu demorei anos para, que é Os Sertões do Euclides da Cunha, que é um livrão, são cerca de então isso é 600 normal? páginas. Ter alguns títulos que você demora 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos? Esse daqui, ele é um clássico desde sempre, né? E ficou a vida inteira ali para ler. Eu tenho vários livros porque a gente tem uma biblioteca inteira. O que eu mais tenho na minha vida são livros que eu preciso ler, sabe? Então, assim, livros que eu não li, livros que eu preciso ler. Então, esse daqui é um que eu tomei a iniciativa de ler agora em 2024, até o final do ano, fazer essa leitura. Então, como eu já sei que é um livro complicado, eu leio algumas coisas, alguns críticos antes. E esse daqui, ele tem uma seção, ele tem um capítulo com os críticos. Então, ajuda muito. Você lê o que outras pessoas leram, o que outras pessoas acharam, o que é que alguns outros leitores falaram a respeito do livro. Então, eu não fico tão perdido na leitura. Isso é importante com aqueles livros, por exemplo, você vai ler o Ulisses, do James Joyce, que é um livrão também gigante. Então, para você não precisar ler e reler depois um livro que além de complicado, é grande, então, você já sabendo disso, procura mais informação, já sabe, para depois fazer uma leitura menos complicada. Esse dos Sertões, ele fascina, assim, ele fascina também porque eu sei que eu estou lidando com uma literatura
fundamental daquilo que é Brasil, sabe, assim, da história do Brasil e da história da literatura. Então, isso também é um mergulho no que é Brasil, né? E isso interessa, né, sabe? Sabe como eu faço? Não, você falando do seu jeito ali. Eu tenho uma prática, como eu falei, né? Todo mês eu vou num sebo específico. Lá ele tem uma coisa que eu acho bem bacana, que é uma barraquinha do lado de fora, com vários títulos, assim, e são títulos que já estão ali há muito tempo, estão um pouco desgastados, alguns estão em bom estado, mas, assim, são, em geral, aqueles que eles colocam em promoção. E aí, você acha pelo menos assim, né, na minha experiência, cada pérola, né, e James Joyce, eu não conhecia o autor. E aí eu achei um que é Retrato do Artista, ai, agora eu esqueci, você sabe, Isso, eu até retrato do mencionei artista para quando você. jovem. Isso. Aí eu falei, nossa, que legal, vai ser interessante para mim, e comprei comprei Os Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo, que é o meu preferido, esse livro é olha, eu sou apaixonada pelo Olha, eu personagem. também. E daí, É, eu não sei, você sabe que Machado de Assis traduziu esse livro. Dá sim, uma sim. olhadinha, é Sim, esse daí sim. que você tem? É o que eu tenho. Eu vi depois. Eu falei, tá explicado. Aí eu fiquei pensando, será que tem alguma coisa dele? Por isso que eu te perguntei da questão da tradução, né? Sim. Porque tem uma sensibilidade, né? E, enfim, fiquei me perguntando várias coisas. Depois que eu vi, aí eu falei, será? Olhei de novo, foi uma edição bem antiga, capa dura, mas bem antiga, eu falei, com certeza, não é fake news, não, é sim. Não, é ele mesmo. Pois eu sou apaixonada. Esse livro aí, quando eu li, eu falei, gente, eu comprei ele por R$ 5. Foi R$ 5 que custou. Eu não acreditei que eu tive toda essa experiência por R$ 5. Mas o James Joyce foi outra coisa, porque eu gosto de ter essa surpresa. Às vezes eu olho, leio um pouquinho da sinopse ali, eu falo, não, eu quero ser surpreendida. E aí eu comecei com esse título, né, do James Joyce, e comecei, nossa, eu tive um estranhamento tão grande, mas eu continuei. Assim, ficava me perguntando quando que a história vai crescer, que não crescia na minha Ele fica. perspectiva. Só que assim, eu não sei o que ele fazia, porque eu ficava esperando. Só que assim, eu não conseguia esperar tanto. Então, eu lia e parava. Aí depois, né, parava um tempo, aí sempre me vinha a memória, né? Porque quando o livro é ruim, você para e fala, não, quando você lembra, assim, terminar aquele livro, pelo menos eu sou assim, não vou terminar não, deixa para lá. Mas não, com ele era diferente. Eu tinha uma sensação de que, não, peraí, eu preciso saber, eu ficava sempre com essa pergunta, eu preciso saber o que vai acontecer no final, o que aconteceu com ele, porque ficou, né, naquela coisa, né, ele conta a história, e ele conta muito antes, e ele artista, né, ele produzindo, ele artista, não aparece assim, né, não aparece o personagem fazendo isso como um ponto tão central, mas foca muito na história, na vida dele, nas experiências, como que ele se constitui, e era uma relação muito estranha, porque, como eu falei, eu demorei 1 ano. Eu achei muito estranho, porque eu nunca tinha ficado, né, me relacionado com algum texto dessa forma, sendo de literatura, de não deixar, né, de querer continuar, mas eu ficava esperando uma emoção que ela não veio, mas ao mesmo tempo ela estava ali. Então isso foi muito estranho na minha cabeça. Esse é o livro que eu falo assim que mais me pegou de jeito. Aí depois eu fui ler o autor, falei, não, será? Olha só a minha pergunta, né, leiga. Será que esse é um autor que talvez não é muito relevante? E eu me enrolei toda aqui porque de repente, né, tinha alguma coisa, sei lá, limitação minha mesmo. E aí todos os textos, né, os artigos que falavam desse livro diziam que era difícil a leitura, que era complexa. Falei, ufa! Então, não foi só eu. Não foi só você. Sim. Você já leu esse? Eu li esse daí. Eu li, na época, eu estava fazendo inglês, né, na faculdade, daí
tinha um professor excelente, gostava muito do professor Peter, inglês, por sinal, né? E daí eu queria aproveitar esse professor para ler o Ulisses, que é a grande obra do James Joyce. Aí o professor viu assim e falou: isso daqui para o nível que você está é um pouquinho, para o nível que está e para o que a disciplina pede, não é adequado. Faz uma leitura da obra Os Dublinenses, né, que seria o Dubliners, que são os moradores de Dublin, que é a capital da Irlanda. Então, James Joyce escreve uma série de contos, e são contos mais ou menos fáceis de ler e curtos, e assim, para introdução é muito bom, assim, para começar a ler Joyce é muito legal. E a partir e daí eu também li o Retrato do Artista Quando Jovem, e que eu estava lendo, assim, eu li no mesmo ano, fiz uma leitura, talvez precisasse ler de novo o Retrato, né, para fazer uma leitura mais atenta até. Eu me lembro assim que ele fala das experiências dele de colégio, então da criança ali na escola levando palmatória, enfrentando o professor, né, que ele ia apanhar porque não estava fazendo a matéria, só que ele não fazia porque não tinha óculos. Daí o professor: conheço essa história, não tem óculos, né? Então vem para cá que vai apanhar. E aí ele procura o diretor para falar: não, eu realmente estou sem óculos e não quero ficar levando palmada todo dia por causa de um problema, né? Assim, injustamente, apanhando injustamente. Então foram essas assim as experiências que eu tive. E o Ulisses acabei não lendo. O cachorro está dando um show ali. Acabei não lendo. Ainda tenho que fazer essa leitura, né? Que terminou o curso, surgiram outras coisas para ler, outras coisas para fazer, e esse daí acabou ficando para depois. Pois é, você como professor, você não acha que tem que deixar? Às vezes eu fico muito nessa, né, quando o outro, né, o mestre, não está no seu nível. Às vezes a gente não lê nunca mais, né? Não vai ter nunca mais essa oportunidade, porque passa, né? O que você acha? Eu acho sim que podia, assim, que tem essa. Que talvez pudesse ter deixado eu me lascar ali, sabe? E fazer. Eu acho importante. É. Eu falo muito assim, quando eu vou nessas casas de artes, né, de materiais artísticos, como eu não sou formada e eu gosto de experimentar, aí eu olho, tem uma específica que eu vou, analiso, tem uma variedade imensa de ferramentas, enfim, recursos, e aí eu vou, passo a mão nos papéis, né, e olho, canetas, lápis, e me dá muita raiva quando me vem uma vendedora e fala bem assim: mas você é iniciante, você já é avançado, porque se você for avançado, esse aqui é ideal. Mas se você não for, esse outro aqui limita, porque às vezes você testa um material e você testa do seu jeito, né? Não quer dizer que tem um mangá que eu li, que é muito interessante, né, assim, muito bacana, que é Período Azul, né, japonês, está lá na Netflix, fala sobre arte. E aí, o personagem principal, quando ele entra na universidade, depois de muita, né, dificuldade, ele aprende o grande desafio dele é desconstruir da cabeça que o lápis é para o papel, então ele aprende a usar o lápis de outras maneiras, aprende a usar o giz da mãe dele, de marcar roupa, né, de riscar pano, então ele pega aquele giz. Então, assim, na arte você aprende que você pode tudo, né? Você pode tudo, você pode usar o que você quiser, não precisa ter essa coisa tão formal, né? Não, claro, tem material que é mais caro, você vai gastar mais, você vai vender uma obra com material, né? Você vai querer pesar um pouco mais no preço ali. Mas eu estou dizendo assim, em termos de experimentação, às vezes é bom, como você falou, a gente se lascar, comprar um negócio, não saber usar,
começar a ler o livro e ficar com aquela pulga atrás da orelha, né, de que o que será, né? O que será que esse livro quer dizer que eu não estou conseguindo entender? Como o professor ele acabou abrindo um caminho ali, que foi assim, de conhecer a obra do James Joyce, conhecer primeiro os contos, né? Então aí a partir dos contos eu li um retrato do artista quando jovem, que é complicado, mas é menos complicado que o Ulisses. Então acho assim que para a disciplina acabou sendo válido, sim. Eu acabei gostando de fazer essa Sim. leitura prévia. Só que tem que ter, realmente, agora falta fazer essa leitura que eu queria. E acabei não fazendo. Bom, então vamos falar também, acho que a gente se apresentou e falamos um pouquinho, né, mostramos um pouquinho de como a gente pensa, de como a gente pretende se relacionar com a arte. Então vamos falar um pouquinho dos nossos objetivos, assim, da proposta do canal, o que você acha? Pela dinâmica que a gente está tendo, né, eu acho assim que a gente pode decidir previamente o que a gente vai discutir, trazer aqui e bater cabeça. Discutir. Eu acho que um assunto interessante que eu gostaria de saber da psicanálise, que pode ser um próximo assunto, que é a questão do autor, né? Que para psicanálise tem que pesquisar como que é o autor, como que você disse, foi para desbloquear o artista, para, sabe, usar a psicanálise, ou então usar a arte, ou usar, enfim, para lidar com quem produz arte. Né? Isso, em literatura, a gente tem a crítica, ela apaga o autor. Assim, você não pode pensar, por exemplo, o que o autor quis dizer. É uma pergunta, como que é que eu vou saber o que está na cabeça do Drummond quando ele escreveu isso daqui, né? Então, a gente não tem. Então, é mais produtivo pensar na obra, analisar só a obra e deixar de lado o autor. Só que também tem uma outra dimensão que é assim, a gente não pode negar que existe alguém por trás daquela obra, sabe, que está pensando. A gente pode falar, por exemplo, a gente critica muito o Monteiro Lobato por ele ser um escravista, então isso aparece na obra dele, ele vai colocar personagem negra, personagem branca, como que é que isso funciona. Então, a maneira como ele pensa e como ele vê a sociedade, isso acaba se refletindo na obra dele. Né? Então, tem a crítica, né? Por que a gente estuda, a gente endeusa um autor que tem tantos problemas morais enquanto pessoa, e isso acaba sendo retratado na obra dele. Né? Então, acaba sendo, a gente não pode deixar também, Machado de Assis, ele foi um grande escritor de um determinado período, né, e ele também, ele fala na obra dele, ele fala do Brasil Império, porque o Brasil está deixando de ser império e mudando para a república, e o Machado de Assis está vivo nesse período, e ele está produzindo nesse período, e isso acaba entrando na obra dele. Como que é que a família real está deixando o Brasil e o Brasil vai passar para a república, isso acaba passando para a obra dele. Então, quer dizer, a gente não pode deixar o autor totalmente de fora. Essas coisas acabam sendo importantes para a análise, né? Quer dizer, ter uma base cultural. Isso dali eu acho que pode ser um assunto para a gente num outro encontro. Sim, a gente pode trabalhar esse ponto, sim. É um ponto interessante. Eu, particularmente, né, eu me relaciono de um jeito um pouco diferente assim, eu sei que tem alguns profissionais que esmiuçam mesmo, né, fazem as análises, assim, com a psicanálise a partir das obras, né, dos autores, mas, assim, eu acho
mais produtivo tentar argumentar em estrutura, como que a psicanálise como um todo, como que ela fala da relevância, o que fica expresso, o que permite, de certa forma, o autor fazer um recorte em alguns momentos, independente da inserção social, cultural, que se a gente olhar ele como alguém que está contando uma história, e todo mundo que está contando uma história, conta a história a partir de um ponto, né? Claro, existem as alterações, existem os valores, mas existe uma estrutura que é colocada ali também. Então, eu acho que a importância, né, ela fica bastante clara por aquilo que se coloca como estrutura para esses pontos, né, para o desenvolvimento, e embora tenham essas preocupações e essas questões sociais, né, do que vai junto daquele autor específico, por que aquele autor, por exemplo, por que Monteiro Lobato ganhou essa notoriedade, quem foram as pessoas que escolheram, porque se a gente começar a pensar assim, né, ele era amigo, sei lá, do dono de uma editora, e por isso ele foi um que apareceu, mas não tinham outros também que poderiam ter aparecido, sempre tem, né, sempre tem. Mas aí acho que o que importa é olhar mesmo para o que de estrutura ele consegue colocar, consegue fazer a gente tomar um pouquinho de conhecimento. Como as tragédias, né, as obras, né, que falam muito de tragédias, né, de alguma maneira a gente se identifica, porque com o passar do tempo elas conseguem movimentar ou colocar ali em texto algumas emoções ou algumas situações que em estrutura a gente se reconhece, a gente consegue sentir, consegue, enfim, experimentar, independente do contexto social que a gente, né, esteja passando. Então, acho que é um tema muito interessante para as próximas, sim. Tá. Então, acho que a gente pode parar por aqui, tá? Já deu bastante tempo de vídeo, tá? Sim. E a gente organiza um pouquinho essa questão, tá? Acho que a gente pode pegar assim essa temática para discutir no próximo vídeo. Sim, eu acho que vai ser legal. Tá joia? Certo? Então, até a próxima. Até a próxima. Tchau.